Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui com extrema honra, né? Assim, é muito interessante, muito importante essa data de hoje, né? 200 anos da independência do Brasil, né? Basicamente 200 anos de existência desse nosso país maravilhoso. Então, pensa um pouquinho qual que é o peso dessa data, né? Assim, para mim é impressionante, né? Então, eu tenho esse dever, né, de trazer para vocês o assunto de hoje que eu acho de última importância, né? Assim, é absolutamente importante porque a gente infelizmente não dá valor para nossa história, né? A gente vê que o pessoal não entende o que está acontecendo, qual que é a relevância dos acontecimentos, né, do passado, né? Na nossa própria escola, né, a gente não aprende direito o que acontece, né? E justamente para contrariar isso, eu estou trazendo esse vídeo de hoje, né, que eu acho que é um dos mais importantes do canal até hoje, né? O que acontece? A gente não aprende direito o que aconteceu, né? Muitas vezes por aí a gente vê falando que a nossa independência foi um acordo entre a elite brasileira e a elite portuguesa. Outros falam que foi um acordo político, né? Algum tipo de articulação política. É, puta, tem um monte de coisa que o pessoal fala, né? Que é completamente errado, simplesmente. Né? Como se fosse um movimento pacífico, que não teve problema nenhum. O que é uma grande mentira, né? Para só ilustrar para vocês, né, no livro 1822, que é um livro bastante famoso, né, um livro muito bom, né, do Laurentino Gomes, ele fala o seguinte, né, entre aspas aqui, né, um mito recorrente sobre a independência do Brasil diz respeito ao caráter pacífico da ruptura com Portugal. Por essa visão, tudo teria se resumido a uma negociação entre o rei Dom João VI e o seu filho Dom Pedro, com algumas escaramuças isoladas e praticamente sem vítimas. É um erro. A guerra foi longa e desgastante. Durou 21 meses, entre fevereiro de 1822 e novembro do ano seguinte. E nesse período, milhares de pessoas perderam a vida em roças, morros, mares e nos rios em que se travou o conflito. Né? E então, é, isso é completamente diferente do que se conta. Né? E justamente para ilustrar aqui para vocês, né, que eu acredito que muitos de vocês não sabem, né? Eu espero que vocês saibam, mas eu acredito que a maioria das pessoas não sabe que ocorreu uma guerra de independência no Brasil. Né? Tem muita gente que fica pagando pau para os americanos, né, na independência deles, que realmente, né, é digno de respeito, e outros países também, mas a gente não dá esse valor para a gente. Né? Então, para contrariar isso, eu estou trazendo o vídeo de hoje, tá bom? Então vamos começar. Antes de chegar no próprio ponto da independência, a gente tem que entender que é um movimento contínuo, né? Nada acontece por acaso, ainda mais uma coisa dessa magnitude. É uma coisa também que não se entende por aí. Né? Parece que deu na cabeça deles, vamos dar independência aí. O que está bem longe da verdade, né? Se a gente for analisar mesmo, as ligações entre os portugueses e os brasileiros, elas sempre foram conturbadas mais ou menos, né? Mas nas décadas anteriores à independência, né, ali no fim do século XVIII, por exemplo, elas já estavam assim bastante numa situação bem degradada, né? Tanto que vários movimentos independentistas eles eclodiram por todo o Brasil, né? E aí eu posso dar alguns exemplos, né? Alguns mais famosos, outros menos, né? Como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né? A Conjuração Carioca e até a insurreição pernambucana. Isso acontecia porque, frequentemente, os portugueses faziam questão de enfatizar um distanciamento entre os portugueses natos e os brasileiros. Né? E muitas vezes eles exploravam até abusivamente os moradores locais. Né? E esses sentimentos foram se agravando com o passar do tempo. Até os portugueses que moravam aqui, eles muitas vezes passavam a concordar com os brasileiros, né? E se sentiam ultrajados, né, com a exploração da metrópole para com o terreno, o território aqui extramarino, né? Isso porque eles se viam obrigados a ficar custeando gastos assim abusivos com luxo, né, para as cortes portuguesas, enquanto muitas das demandas sociais importantes, né, acabavam sendo negligenciadas, né? É curioso, né, como tem uma semelhança com alguma situação por aí, né? Então, quando as pessoas falam por aí que o movimento foi um acordo, movimento de independência foi um acordo,
uma negociação política é muito errado, porque não leva em consideração nem um pouco desses anseios populares. Mas então vamos lá. Tudo começa, como alguns de vocês já sabem, com a invasão do Napoleão a Portugal e com a vinda consequente, né, da família real e toda a corte portuguesa para o Brasil. Nesse momento, Portugal ficou bastante arrasado pela guerra, né, e os ideais liberais da época, né, eles se fortaleceram bastante entre o povo português, né, especialmente em Lisboa, né, influenciados bastante com os acontecimentos da Europa ali, né, as invasões napoleônicas, as guerras napoleônicas e o que acontecia ali naquele momento, né? E com o aumento dessa força, né, dessa ala política, começaram a pressionar cada vez mais o rei, né, que na verdade é o príncipe regente, né, o Dom João VI, para ele voltar para Portugal e trazer junto toda a família real, toda a corte, né, todas as instituições portuguesas que tinham vindo para o Brasil. E também, com isso, né, restaurar a situação antes da guerra, antes da invasão da França, né? Porque nesse momento a capital do reino foi para o Rio de Janeiro. Então passou de ser o reino de Portugal para ser o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil ele foi alçado ao mesmo patamar de Portugal. E para os portugueses isso foi um absurdo. Né? Como uma colônia vai virar igual à metrópole? Né? Então eles queriam que isso voltasse para essa situação. Porque esse é um ponto interessante, porque foi um drible, né? O Dom João ele conseguiu driblar Napoleão. Tanto que Napoleão dava uma grande moral para o Dom João, que foi o único príncipe que conseguiu enganar ele, segundo o próprio Napoleão. Né? E a gente aprende na escola que o Dom João era um bobão, né, que só fazia besteira. Né? Então, para vocês verem como é uma coisa complicada. Né? Mas voltando, a pressão política foi realmente muito grande. E o Dom João ele acabou tendo que voltar para Portugal mesmo, né? Mas ele foi muito perspicaz, de novo, porque ele devia ser um político bastante astuto, né? Então, ele deixou aqui o príncipe, né, o filho dele, o Dom Pedro, como um regente daqui da região, né, desse território do Brasil. Essa jogada política deixou os liberais portugueses muito nervosos também, né? Então, eles passaram a exigir que ele voltasse imediatamente e pressionaram ainda mais. As pressões na corte, né, na coroa, ficaram ainda mais intensas. E eles chegaram até a fazer alguns ultimatos. Assim. Foi uma coisa bem... Foi uma tensão muito grande, né? Foi uma coisa bem pesada. E com tanta tensão, vendo da situação brasileira, né, provavelmente criando até um afeto com a população daqui, né, o Dom Pedro e a princesa Leopoldina, eles acabaram, acho que se comoveram, né, eles acabaram se comovendo com os apelos de permanência, né, por parte da população brasileira. Então, até teve o famoso Dia do Fico. Isso já criou um desgaste, assim, intenso com Portugal, né? Com as cortes portuguesas, principalmente, né? E pouco tempo depois, como a gente já sabe, né? Até por conta dessa rusga que ficou, a corte deu o ultimato final para falar, não, agora vocês vão voltar e acabou, até que nem que tenha que ser a força, né? E então, nisso, a Leopoldina, que ficou regente num período ali, né? Porque o Dom Pedro foi fazer uma viagem aqui para São Paulo. E a Leopoldina convocou um conselho ali, né? E o principal deles, né, dos conselheiros, era o José Bonifácio. E junto deles, né, ela decidiu pela emancipação, né? Decidiu pela independência do Brasil. Então, na verdade, a independência foi o movimento da Leopoldina. Ela que assinou a carta lá e enviou para o Dom Pedro. Quando o mensageiro chegou para Dom Pedro, né, na sua viagem, retornando para o Rio de Janeiro, né, no momento em que ele estava passando pela região do Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, então ele deu o famoso brado da independência, né? Independência ou morte. E conforme a notícia foi se espalhando, né, uma hora ela chegaria nos portugueses, né, e os que estavam aqui presentes, né, inclusive as tropas que guarneciam o território, né, que eram cerca de 13 mil militares, mais ou menos. Né, e na perspectiva deles, é óbvio que eles deveriam agir contra o movimento de independência do Brasil, né, por vários motivos, né, mas acima de tudo, era um movimento separatista, né, de Portugal, e em segundo lugar, eles recebiam ordens de Portugal, né, da ala liberal, que controlava a política de lá, né, obviamente, né, para impedir isso e trazer mesmo que a força, né, a Casa Real de volta, como eu já falei. Né.
E do lado brasileiro, a independência não era só uma questão da alta classe política local, né, como alguns colocam também, né? Era realmente um anseio popular geral, né, seja das elites, seja do povo, né, como eu já falei, mas por também diversas razões, né? Mas, em geral, se cortariam as amarras, né, que Portugal impunha no Brasil, né? Então, isso abriria espaço para novas empreitadas brasileiras, né? Livraria a gente de um monte de imposições prejudiciais, né? Como taxações, um monte de coisa aí, né? Assim como também encerraria essa distinção que existia, né, entre os portugueses e os brasileiros, né? Que por vezes eram até oprimidos mesmo, né? No momento da declaração da independência, basicamente só o Rio de Janeiro e o Pernambuco estavam consolidados, né, sob controle brasileiro propriamente, né? Com o restante, né, do norte, do nordeste e também o sul sob controle português, né? Se a gente lembrar, por que Pernambuco, né? Em 1817 tinha acontecido a insurreição pernambucana, né, que foi um movimento também independentista, né, só que eles tinham um viés republicano, né, mas esse movimento não funcionou propriamente, né, como é óbvio, mas ele estava muito fresco ainda na memória, então a população ali também era bastante ligada nesse sentimento de independência. Então, quando ocorreu, eles já prontamente se alinharam com a capital, Rio de Janeiro, que foi, óbvio, o centro, né, de onde aconteceu esse movimento político da independência, né? Mas então, das 13 mil tropas mais ou menos que eu falei que tinha, 10 mil das tropas portuguesas estavam em seus aquartelamentos, né, no norte do país, né? No norte eu já incluo o nordeste, tá? Na parte mais ao norte do país. Enquanto 3 mil das tropas elas estavam em Montevidéu, né, que hoje é a capital do Uruguai. Naquele momento era a província da Cisplatina, porque Portugal tinha acabado basicamente de conquistar essa província aí, né, da Cisplatina. E nos mares a situação ela não estava muito boa para o Brasil também. Enquanto Portugal tinha 13 navios de diversas classes, né, que totalizavam ali 400 canhões, o Brasil só tinha 8 navios que já não eram tão bons assim, não eram tão novos, né, não eram tão modernos, e tinham só no total 200 canhões aproximadamente, né? E a maioria dessas tripulações brasileiras era composta por portugueses nativos, né? E então, apesar de eles terem jurado lealdade, era uma lealdade questionável, né? Tanto que até ocorreram algumas sabotagens nesses navios. Então, justamente para diminuir essa inferioridade naval, né, foi o representante brasileiro em Londres, né, que era o Marquês de Barbacena, né, Felisberto Caldeira Brandt. Ele recrutou, né, vários ingleses e americanos até como mercenários para compor as tripulações dos navios que ele também foi comprar lá na Inglaterra. E muitos deles eram veteranos das guerras napoleônicas, justamente, né? Dentre eles, alguns que vieram se tornar até heróis da independência, como o próprio Lord Thomas Cochrane, né, que se tornou o almirante brasileiro na situação. Começando pelo sul, o governador da Cisplatina, que tinha sido recém-conquistada, né, como eu falei, o Álvaro da Costa, ele se manteve leal a Portugal, né, e ele começou a fortificar a cidade, né, e mantendo ela como um bastião português ali, né. Enquanto isso, o general brasileiro Frederico Lecor não tinha tantas tropas o suficiente para realizar um assalto na cidade e finalizar ali a presença portuguesa, então ele manteve sempre uma pressão intensa na cidade. Então ficou numa situação meio atravancada ali, não teve grandes movimentações, mas foi isso, né? Foi esse cerco, né, entre aspas, da cidade, impediu que as tropas portuguesas pudessem agir mais no sul do país, né? Então as regiões, né, do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, né, e até São Paulo, não houveram grandes movimentações, justamente porque essas tropas portuguesas ficaram presas ali em Montevidéu, tá? E dessas tropas que estavam ali em Montevidéu, integrava essas forças, né, um tal de Manuel Luiz Osório, que na época ele era um praça que tinha 15 anos de idade apenas, né, ele era parte da tropa de cavalaria da Legião de São Paulo. Para quem nunca ouviu falar nele, talvez você tenha alguma rua ou alguma praça aqui na sua cidade, se você morar aqui no Brasil, com o nome de General Osório, né? Ele que foi um grande herói da Guerra do Paraguai, que aconteceria no futuro,
né? E hoje ele é o patrono da cavalaria do exército. Com esse impasse na Cisplatina, o foco brasileiro passou a ser no principal reduto português, que era a antiga capital, né? Lá em Salvador, na Bahia. Os portugueses enxergavam lá como sendo o ponto mais estratégico no Brasil, né? Porque de lá ele estava meio que, assim, razoavelmente no meio do país. Então de lá eles podiam operar tanto para cima, né, quanto para baixo. Então tanto para o norte quanto para o sul. Então eles achavam que ali era o momento, o ponto-chave do país, né? Então lá eles concentravam a maior parte de suas tropas, né? E justamente com a independência declarada na capital, no Rio de Janeiro, eles enviaram os cerca de 2.500 homens que eles tinham lá, eles trouxeram também para Salvador. Então lá eles concentraram muitas tropas lá, né? E também foi enviado por Portugal o brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, né? Que ele foi nomeado o novo comandante das armas da Bahia. Nesse momento, os ânimos entre os portugueses e os brasileiros começaram a se acirrar bastante, né? E os militares brasileiros do regimento de artilharia se aquartelaram no forte de São Pedro e elevaram o coronel Manuel Pedro Freitas Guimarães à patente de general, aclamando o comandante das armas da Bahia também. Irritado com essa insubordinação, o Madeira de Melo ele bombardeou o quartel rebelde e os militares brasileiros eles foram forçados, né, a se retirar, né, para montar uma resistência no interior, porque eles também estavam em minoria e com pouca munição. Então eles fugiram para o interior, mas eles ainda mantiveram a cidade sob um certo cerco ali. Para se juntar aos esforços das milícias voluntárias patrióticas ali na região, que eles estavam mantendo as tropas portuguesas na cidade, né, nas posições deles ali, eles não conseguiam se deslocar muito, foi enviada uma frota com tropas e suprimentos da capital, liderada pelo veterano da Grande Armée, né, o Pierre Labatut. Esse contingente ele desembarcou em Maceió, na verdade, né, em Alagoas, e eles foram marchando a pé até Salvador. E dentre essas tropas estava o famoso batalhão, o nome oficial dele é Batalhão de Voluntários do Príncipe, mas ele era conhecido como Batalhão dos Periquitos por conta da cor verde que eles colocavam no uniforme deles, né? E eles tinham entre seu efetivo a célebre Maria Quitéria de Jesus, né, que é a primeira militar mulher do Brasil, né? Ela, para quem não conhece, eu convido que vocês conheçam a história dela, ela é basicamente uma Mulan brasileira, né? Ela se vestiu de homem para poder lutar, né, contrariando o pai, e foi assim um destaque tremendo nas batalhas, na verdade. Inclusive, ela recebeu uma carta do imperador para entregar para o pai dela, na verdade, dizendo, né, pedindo que o pai dela desculpasse ela pela desobediência, porque ela foi uma heroína da independência do Brasil. Tá? Inclusive, foi feito um uniforme especial só para ela, que era um saiote por cima da calça. E também fazia parte dessa força um tal de tenente Luiz Alves de Lima e Silva, que tinha 19 anos, né, que ele era adjunto de comando de uma companhia de infantaria que lutou ali no cerco de Salvador. E ele viria a ser o célebre Duque de Caxias, que é simplesmente o patrono do exército brasileiro. Mas, para tentar romper o cerco, né, na capital, Salvador, o general português ele tentou duas investidas, né, uma primeiro, depois a outra, que foi no Pirajá e Itaparica, onde foram duas batalhas muito importantes da Guerra de Independência, né? Mas ele não teve êxito, né? As tropas brasileiras conseguiram repelir esses ataques, né? E com o cerco por terra consolidado, só era possível reabastecer as tropas de Salvador, né, pelo mar. Então, sabendo disso, o almirante Cochrane foi com a esquadra de 7 navios que ele tinha, né, que totalizavam cerca de 246 canhões. Ele foi para aquela região, né, de Salvador, onde ele veio a enfrentar 12 navios portugueses que totalizavam 366 canhões, que tinham ido de encontro a ele, né, tentar barrar esse avanço. E houve um confronto ali, mas foi em pequena escala, né, foi uma pequena vitória brasileira. Só que, com essa pequena vitória, os brasileiros conseguiram exercer o controle ali e fizeram entre aspas, um bloqueio naval na cidade, né? Não foi um bloqueio propriamente, mas eles cortaram as linhas de comunicação da cidade com a metrópole, né? Ou seja, eles impediram que os navios mercantes, né, com os suprimentos e tudo mais, chegassem na cidade. Então, sem suprimentos e abatido pelo fracasso nas duas investidas, o Madeira de Melo, né,
ele deixou Salvador na madrugada de 2 de julho de 1823, à frente de uma frota de 78 embarcações, escoltados por 13 navios de guerra, né, e os cerca de 4.500 militares portugueses voltaram para Portugal, né, só que eles foram perseguidos por uma força naval, né, e eles continuaram atacando os navios portugueses pelo caminho. Eles foram perseguindo essa frota portuguesa até a foz do rio Tejo, lá em Portugal. Eles foram perseguindo eles até em casa, né, e foram tentando capturar todos os navios que fosse possível pelo caminho, né, para pegar não só os navios, mas as tropas e os equipamentos deles, né, tentar capturar. Nesse ponto, né, a gente tem que destacar os feitos da fragata Niterói, né, que era comandada pelo capitão John Taylor, que era um amigo pessoal até do Thomas Cochrane. E ele no futuro veio apresentar para o imperador, né, no fim da guerra, um jovem marinheiro de 16 anos chamado Joaquim Marques Lisboa, que viria a ser conhecido posteriormente como Almirante Tamandaré, que é o patrono da marinha, que também foi um almirante brilhante na Guerra do Paraguai. Mas então, na manhã do mesmo dia que os portugueses saíram de Salvador, o exército brasileiro, com 8.700 homens, acompanhados de mais de 1.000 mulheres também, que elas tinham participado ali, né, não só nos combates, mas também em serviços de enfermagem e de cozinha, eles entraram na cidade oficializando a libertação da Bahia e a sua adesão ao Império Brasileiro. Enquanto aconteciam esses embates intensos, né, na província da Bahia, na província do Piauí, as elites locais se mantiveram leais a Portugal, mas a população ela se mobilizou a favor da independência, né, e eles logo tomaram toda a região do litoral, né, que era a região mais populosa ali, né. Com os reforços que eles foram buscar no Ceará, as forças brasileiras enfrentaram as tropas portuguesas no interior do Piauí, né, na Batalha do Genipapo, que é uma também das batalhas mais importantes da Guerra de Independência, né, onde eles, na verdade, sofreram uma derrota no plano tático. Né, na batalha em si, no campo de batalha, eles foram derrotados, né, foi uma derrota custosa até. Só que no plano estratégico foi uma vitória, né, porque depois da batalha, algumas milícias camponesas atacaram o acampamento português e conseguiram capturar muitos suprimentos e armamentos. Né? Então, os portugueses ficaram sem e foram forçados a recuar. Né? Eles se dirigiram para a província do Maranhão. Esse contingente português ele foi cercado pelas tropas brasileiras, né, e se rendeu na cidade de Caxias. O controle da província inteira estava nas mãos dos brasileiros já, né, com as milícias voluntárias, né, já foram dominando ali. Só que a capital, São Luís, ainda não tinha sido dominada, ela estava no controle português ainda. Então, depois da vitória em Salvador, o almirante Cochrane, ele foi para lá, né, com uma frota, e quando eles estavam chegando lá, ele também era ardiloso, né, o Cochrane, né, para quem conhecer um pouco a história dele, né, vocês vão saber que ele era um cara diferenciado. Mas então, eles chegando lá no porto, chegando perto de São Luís, né, eles colocaram as bandeiras de Portugal, né, para se disfarçar. Então, quando eles chegaram lá, os portugueses achavam que era uma frota trazendo reforços, ou então indo resgatar eles, alguma coisa assim. Só que, quando eles subiram, né, os comandantes portugueses, eles subiram nos navios brasileiros. Né, e lá eles foram capturados, obviamente. Né. Então, com a captura deles, o Cochrane ele negociou a rendição da cidade e ela passou para as mãos brasileiras. Por último, restava nas mãos dos portugueses a província do Grão-Pará. Né, e as forças portuguesas ali, elas tinham reprimido vários grupos rebeldes, né, por ali, e eles estavam bastante agressivos com a população brasileira. Quando chegou uma frota liderada pelo capitão John Pascoe Grenfell, ele bombardeou a cidade de Belém, né, e derrotou as forças inimigas. Só que aí quando ele desembarcou as tropas lá, se instaurou um caos muito grande na cidade, porque os brasileiros estavam com ódio muito grande dos portugueses, né, até por conta da opressão que eles estavam sofrendo. Né. Então, o Grenfell foi obrigado a realizar o que a gente chamaria hoje de uma operação de GLO, né, GLO, Garantia da Lei da Ordem, né, para ele poder retornar a cidade, né, de Belém para a ordem pública, né, normal. Né. E aí, assim, infelizmente aconteceram alguns episódios tristes, né, mas foi necessário ali no momento. Nesse momento, né, na verdade, antes disso, Portugal já sabia que a situação ela já era uma causa perdida, né, não tinha como fazer muita coisa. Eles ainda, né, os portugueses ainda mantinham
alguns focos de resistência, né, pontuais aqui e ali, e foram caindo um a um, né, até só restar Montevidéu realmente, né, que na verdade a gente conta 1823 sendo o Grão-Pará, que foi o último a cair no que hoje é o território brasileiro, mas Montevidéu só viria a cair em 1824, tá? Mas oficialmente a guerra só termina em 1825, que é quando realmente tem o reconhecimento, né, da independência por parte de Portugal, né, com pressão inglesa, tá? E também o Brasil aceita pagar uma grande indenização financeira para Portugal. Então aí nesse sentido houve essa trégua, né, e acabou aí o conflito, tá? Eu acredito que nesse ponto aí sim possa ter tido um acordo de uma forma mais política, assim, por conta dos laços que existiam, né, entre as classes políticas portuguesa e brasileira, né? Nesse ponto eu acho que pode ter sido, porque senão a coisa poderia ter sido muito diferente, tá? Mas também como Portugal já não estava numa situação de força tão grande, né? Eles não tinham muito como fazer diferente do que aconteceu, eu acho que eles devem ter entendido que era melhor ser assim, porque pelo menos eles receberiam uma indenização financeira, né, que foi até bem compensatória, né, para Portugal. Então, nesse sentido, sim, eu acho que pode ter tido esse entendimento de ter uma parceria maior na parte política para ter essa independência, né? Porque, graças a Deus, esse conflito, ele, comparando com outras guerras civis, ele teve uma baixa intensidade, tá? Comparado com outras situações, né? Porque se a gente vê, por exemplo, a guerra de independência dos Estados Unidos foi bem mais sangrenta, né? Graças a Deus que a gente não precisou chegar tanto, né? Então, é isso aí. Por conta disso que muita gente nem sabe que teve uma guerra de independência, né? E que tem gente que menospreza, achando que foi só uma besteira, né? Mas não é pouca coisa que a gente fez, né? A gente conquistou nossa independência com suor, sangue e lágrima. Então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, né? Para a gente conhecer um pouco mais nossa história, né? A nossa independência foi conquistada, não foi um presente, não foi uma articulação política, né? Não foi uma coisa pouca, como muita gente coloca por aí, né? A gente menospreza muito o que é da nossa história, nosso passado, né? Coisas que têm a ver com a gente sempre coloca como ruim, como uma coisa pejorativa, e o pessoal fica pagando pau para a história dos outros aí. Só que a história brasileira é muito bonita, né? A gente, assim, ó, o Brasil é um país maravilhoso e, perdão aqui, mas é foda, né? Como tá no nosso hino, né? As glórias do passado, né? A gente tem muitas glórias no passado, não é pouca coisa, né? O Brasil é o que é hoje com muita luta. Tem problemas? Todos os países têm problemas, mas o nosso país tem muitas coisas, muitas riquezas que os outros não têm, tá? E eu não estou falando só de questões práticas, mesmo assim, questão de recursos. Eu estou falando de tudo, né? O Brasil é um país excepcional e a gente tem que acreditar nisso, tá? Porque talvez no futuro não tão distante, a gente precise disso, tá? Porque talvez, como posso dizer de uma forma tranquila, talvez alguns predadores vão tentar se aproveitar do Brasil. Então a gente vai precisar, pelo menos, de bons exemplos do nosso passado para poder enfrentar o que a gente vai ver pelo futuro, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido um vídeo bom para vocês, né? Que tenha sido um vídeo instrutivo, que tenha agregado alguma coisa, né? E principalmente que tenha revivido um pouco o amor pelo país, tá? Isso não tem a ver com questão política de hoje, não tem a ver com ser de um candidato A ou B. Isso tudo não importa, velho. O que importa é o Brasil, né? Como o Brasil, como os militares no exército falam, né? É Brasil acima de tudo, acima de político A, político B, acima de birras que possam ter. É um absurdo a gente estar numa situação de ter medo de um conflito entre irmãos brasileiros, né? Então, esse era o grande intuito desse vídeo, né? Dar esse valor para nossa história, né? Para nossa união, para nossa conquista e para o nosso aniversário de 200 anos. Isso não é pouca coisa, pelo contrário, é maravilhoso. Então, por hoje eu vou ficando por aqui, né? Se você gosta desses conteúdos, né? Se você gosta de geopolítica, de história militar em certa parte, de relações internacionais, eu te convido para se inscrever no canal,
e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Né? Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, que é importante, né? Até para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mandar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, fica à vontade para colocar aqui nos comentários, que vão ser bastante úteis. E compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, com quem você acha que vai ajudar esse vídeo em alguma coisa, né? Então é isso por hoje e espero vocês no próximo vídeo. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir.